Ela tem um papel fundamental também dentro da nossa cultura aqui. Meu pai, ele demorou quase 3 anos para fazer uma música para o Rio Doce, para terminar de fato uma canção que colocasse tudo que ele representa, o que ele é, o que ele foi para o nosso povo. Então, foram várias idas e vindas de fogueira, concentração, para ele poder ver de que forma que ele agradecia, né, por tudo que o Rio é na nossa vida. É uma música que ele fez para agradecer, né? Eu comentei com vocês aquele dia, ontem, né? Agradecendo pela pesca, né? Pela comida. Agradecendo pela colhida, né? Fala o grande pai, né? O grande rio de boas águas, né? Obrigado pelo peixe, obrigado pela caça. Obrigado por alimentar as crianças, né? Ô grande rio, ô grande pai, obrigado por existir, obrigado por proteger o nosso povo. Obrigado por dar sabedoria. E através de você, nosso povo sobrevive. Então, uma das revoltas dos povos indígenas, principalmente, é isso, é que a gente tenta prevenir essas questões, porque a gente tenta preservar e falar e tudo, porque a gente sabe que quando a Mãe Natureza vem cobrar o que está fazendo de ruim com ela não distingue ninguém, ela vai... Ela quer limpar, ela quer manter o equilíbrio. Então, quem errou e quem não errou, vai todo mundo pro mesmo saco, né? Então, nosso contato é direto com o rio, né? Com as coisas, né? Com a natureza, tudo. O contato é direto. Então a gente sempre procurou alertar, prevenir, né? Buscar apoio com relação a projetos de preservação ambiental, de recuperação ambiental. E infelizmente essas questões elas só foram ter um pouco de relevância com a questão do rompimento da barragem em Mariana, né, que devastou tudo. Então ali que as pessoas foram dar um pouco de importância para o que a gente falava, né, dessa questão de preservar, de ter mais consciência na hora de explorar as questões das riquezas, né, que a natureza tem. E se isso é feito de uma forma acelerada e sem consciência e sem controle, as questões vão se agravando e rapidamente tudo vai se perdendo, né? Com mais rapidez e com mais frequência. E a cultura indígena, não só do meu povo Krenak, mas a cultura indígena como um todo é sempre vista como primitiva por pensar dessa forma. Mas na verdade tudo que a gente pensa e fala é tentando prevenir tudo isso aí que aconteceu. E que é simples. Se você for pegar mesmo, basta ter consciência, né? E botar em prática esses conhecimentos tradicionais e milenares que o povo indígena carrega com ele. E muita gente fala, mas é impossível de impedir e tudo. A gente sabe que é impossível de impedir muitas coisas, principalmente, vamos supor, a mineração aqui no nosso estado, que é o que praticamente mantém o coração do estado funcionando, é a mineração. Os caras falam, é difícil você impedir a mineração. É difícil, mas o povo não vai desistir, porque essa mineração, já que ela não pode ser parada, ela tem que ter mais consciência, né? Esse crime ambiental que aconteceu, ele foi premeditado. O próprio Ministério Público embargou várias obras e tudo, mas por causa do capital, por causa da questão econômica, passaram por cima de laudos e tudo. Isso acabou matando pessoas e toda uma biodiversidade imensa, né?
que foi até o oceano, destruindo berços de tartaruga marinha, né? Abrolhos mesmo, está todo contaminado com metal pesado que está a mais de 800 quilômetros do mar. Olha só para você ver que coisa louca, né? Uma exploração que estava quase 1000 quilômetros do mar acabou afetando. Nosso povo, por exemplo, a gente há muito tempo sempre o rio forneceu bastante coisa, peixe, caça, plantas medicinais, né? Então, ao longo do tempo, isso vem sendo destruído e tirado do povo. E o que sobra é os medicamentos, né, químico. Hoje tudo está industrializado. Hoje tudo está industrializado. Rapaz, ele saiu suado lá na E o nosso povo também acaba ficando refém de tudo isso, porque não tem mais nada. Principalmente agora com a lama que veio agora, aí que acabou com tudo mesmo, né? A humanidade tá sujeita a tudo isso, né? Acho que nem o povo indígena, ou índio ou não índio, né? Todos nós estamos sujeitos a isso devido a esse rumo, a esse caminho que a humanidade definiu como prioridade, como caminho a seguir, né? Porque estão destruindo algumas coisas essenciais para o equilíbrio da natureza, né? Nós aqui, por exemplo, com a destruição aí e a morte de muitos sapos e muitos peixes, o aumento de mosquito foi muito grande, né? Então, zika, chikungunya, que não tinha por aqui, já aumentou o foco, né? Dengue, principalmente, aumentou ainda mais. E isso futuramente vai trazer problemas de graves proporções, né? Não só aqui, né? Sim, não. Essas coisas, elas ultrapassam fronteiras, né? Então, as pessoas têm que começar a pensar que esse rio não era um rio do Krenak, era um rio nosso, né? De todos nós. É uma coisa muito estranha, tem tanta inteligência para construir várias coisas, os caras não conseguem construir alguma coisa que dê finalidade menos prejudicial para a natureza com relação ao rejeito. Aí passam-se anos jogando tudo ali dentro, né? Contaminando o lençol freático e tudo. Mas os caras não estão nem aí. O negócio é gerar a riqueza, né? Acumular grana. A Fundação Renova é uma complicação, porque ela, além de ter pessoas da própria empresa, dessa marca, que era dessa marca e hoje estão na Renova, tem pessoas do governo dentro da fundação. Então, assim, complicado. E não tem atingido com poder de decisão e de dizer, olha, isso. Representando Mariana, Barra Longa, Bento Rodrigues, povo Krenak, pescadores e pescadores da região tal. Entende? Então, fica complicado. Porque é uma fundação que vai atuar contra os interesses dos atingidos de fato. Porque o que o governo faz é isso. E se o governo está dentro dessa fundação, por que ele vai mudar o posicionamento dele? Né? Então, para nós aqui, então, essa fundação não tem legitimidade nenhuma. Primeiro, falta de experiência. Segundo, nós não temos representação de decisão, né? Não apenas de só participação e tudo. Porque sentar com a Renova aqui e falar e fazer todo o processo de levantamento desses problemas que foram causados pela lama e chegar, isso ser funilado, ser selecionado, o que pode ser feito e o que não pode ser por pessoas que nem aqui pisaram e nem conhecem nada do nosso relacionamento, né? Porque mesmo a empresa que vai ser contratada, que vai fazer tudo isso, na hora de filtrar o que pode e o que não pode ser feito, vão ser pessoas que não têm nada a ver. Agora tem a questão da vida da pessoa, né? Da cultura, da espiritualidade. E eu falo do nosso povo aqui, mas eu tive em Mariana lá, eu fui em Bento Rodrigues. Eu vi também que não é só o povo indígena não, as pessoas que não são indígenas também. Têm as suas, né, crenças, têm a sua cultura, a sua fé.
E isso também está sendo tirado dessas pessoas. Porque alagou igrejas, destruiu igrejas, né? Templos, em que as pessoas iam lá para fazer suas orações, né? Então, muita coisa se perdeu. E foi construído um outro dique abaixo de Bento, em que aquele dique, a água vem aumentando e daqui a pouco está invadindo as ruínas daquela igreja, em que as pessoas ainda estão indo lá para celebrar, para fazer seus rituais e tudo, né? Para ter aquela, apesar de toda a desgraça que aconteceu, ainda tem ali a ruína da igreja, né? Então, mas eu creio que o dique ele foi construído de propósito, porque o que mantinha aquele povo ali é a fé daquele lugar, de voltar ali, não é só por causa da casa, é porque ali ela tinha um laço afetivo de fé e de espiritualidade também. É o pai que morou ali, o avô, todo mundo foi enterrado ali e tudo. Tinha a igreja de Santo Antônio, que é uma das igrejas mais antigas da região, que foi destruída, mas tinha as ruínas ali. Então se a gente alaga tudo isso aqui, acabou, né? Aí ninguém vem mais aqui. Eu conversei com um rapaz chamado Cristiano lá e ele estava até argumentando sobre isso, que eles jogam sementes, né? Saem jogando e tal. Estavam até com alguns pigmentos verdes batendo assim nas plantas para tirar o amarelo da lama, né? E tal. O amarelo não, o marrom da lama, né? Nas árvores também, onde tem as marcas, eles estavam pintando para tirar, para as pessoas não verem e tal. Né? Mas eu acho que isso ainda vai ter ainda muito desdobramento. E infelizmente, na maioria deles ruins, né? Infelizmente, a gente tem que ser realista. Agora a gente trabalhar, né? Buscar união, força, né? Principalmente com pessoas, entidades aí, para a gente procurar amenizar tudo isso, porque é uma questão que não vai ficar só no Vale do Rio Doce, sabe? Isso está ultrapassando. Hoje, o Espírito Santo, por exemplo, está pagando, né, um preço muito alto também, com relação a tudo que aconteceu aqui. E essa questão financeira e econômica pesa muito, né? Então acaba prejudicando um pouco nessa questão de recuperação, de tentar buscar uma preservação do que ainda restou, né? Há muito trabalho também das empresas em dizer que o que aconteceu não é para tanto, não precisa se alarmar tanto, né? Porque metal pesado, rejeito não é tóxico. Tinha um folder que eles estavam espalhando aqui dentro da aldeia com esses dizeres, né? Com algumas fotos. Ah, rejeito não é tóxico, rejeito é legal e tal. Nunca mais esse rio vai ser o mesmo. Nunca mais. Ele pode ficar mais potável, ele pode ficar de qualquer jeito, mas nunca mais ele vai ser o que era. Existiam plantas endêmicas, espécies endêmicas aqui, que foram exterminadas. Então, vamos repovoar o rio com peixe? Sim, pode ter mais peixe, até mais peixe do que antes, mas ele nunca mais vai ser o que era. E isso traz problemas também, né? Traz consequências. Porque tá mudando totalmente, né? A questão física do local, de tudo, né? Então, é uma coisa muito forte, né? É uma base que o povo tinha muito forte, né? Era um pai, praticamente, né? Protegia o povo, né? Ensinava, que é no rio que a gente ensinava as crianças a nadar, né? A pescar, a caçar, então ensinava as lições de vida, né? De luta, né? De resistência, né? O Rio Doce era a mãe porque acolhia o nosso povo, né? Entendia, recebia nossas demandas, nossas preces, né? Batizava, né? E era um parente, era um irmão, porque
entendia todo o nosso sofrimento, né? Servia de refúgio, para conversa, O doce dentro da cultura do nosso povo era um pilar muito forte, né? Uma base muito forte. É uma luta de longo prazo. É uma luta de longo prazo, é uma guerra sem fim. É uma guerra que não tem fim, sabe? Infelizmente, é uma guerra que ela não tem prazo para acabar, né? E uma das estratégias é essa. Como que você entra numa guerra que não acaba nunca? Como você prepara um exército para uma guerra que ela nunca vai acabar, né? E ali você tem que ter consciência que você vai ter baixa no seu exército, né? Porque é uma guerra que não vai acabar, então você tem que saber suportar essa dor, que você vai perder pessoas, né? Você vai ter perdas grandes, né? Então você já tem que se preparar para tudo isso, para o inimigo não te derrotar facilmente. E uma delas é essa agora, a gente se preparar para essa guerra que vai continuar durante muito tempo. Mas se a gente tem um exército preparado para isso, a gente vai enfrentar essa guerra de igual para igual, né? Sabendo que essa guerra não vai cessar, que a gente tem que ter consciência que a gente vai descansar, mas não vai poder parar. Vai ter a hora de recuar, né? De avançar nessa luta aí. E eu acho que é dessa forma, né? Buscando cada vez mais aliados, mais pessoas, para dizer que isso tudo que a gente faz aqui não é uma coisa específica do povo Krenak, e sim da humanidade de